Senac, do Women Data Science de Stanford, tem todo um trabalho de governança de dados no MIT, muito interessante ter a Janete conosco, é uma cabeça maravilhosa. Da mesma forma, Josias, filiado nosso da BINC, Country Manager da Statsoft, é um membro do Instituto Data Science e também faz parte do Comitê de Dados da BINC. Antes de iniciarmos, eu gostaria de recomendar algumas coisas com relação ao nosso webinar. As perguntas, elas poderão ser feitas através das mãozinhas, do chat, e a gente vai tentar, no final, responder o que for possível. Esse evento está sendo gravado, vai estar disponível depois no site. Então, alguma coisa que ficou perdida no meio, fiquem à vontade para assistir no site. E as perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas para os apresentadores, que retornarão com as suas respostas. Uma outra recomendação, que eu acho que é importante, é vamos manter os microfones e câmeras fechadas para ter uma facilidade no uso do Microsoft Teams. Desculpa. Vamos lá. Vamos começar pelo Josias, certo? Ou a Janete? Ladies first? Não, Josias. Vamos lá. Por favor, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigado. Não sei se seu microfone está aberto, Josias, mas... Já vou abrir. Já abri. Boa tarde a todos. Antes de tudo, estou bastante contente com esse tempo que nós vamos ter juntos aqui. E eu espero que seja o mais proveitoso possível para que todos possam ter uma experiência de aprendizado, né, e ganho nesse conteúdo que vamos ministrar agora. Tá? Hoje a gente vai falar a respeito de dados, como vocês já devem ter visto por aí, é um assunto que, de fato, ainda está numa grande onda e deve continuar assim nos próximos anos, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo agora, em que o tema se tornou mais relevante ainda, principalmente para suportar a tomada de decisão em tempo ágil, e acompanhado de estrutura. A maior parte do mundo dos negócios hoje está sofrendo com essa situação toda de pandemia, mas eles estão também conquistando grandes aprendizados em termos de uso da tecnologia para benefício do negócio, em termos de gestão de seus times à distância. Isso também tem sido um grande ganho para a maioria das empresas, né? Elas estão tendo também um ganho de escala em termos de economia de custos operacionais, de grandes espaços físicos, percebendo que ainda numa situação como essa elas conseguem ser produtivas, né? E elas estão percebendo também essa grande necessidade de ter os dados à disposição, à palma da mão. Agora, é claro que o assunto dados, ele passa primeiramente por um senso comum de que não podemos mais sobreviver numa situação como a que estamos vivendo hoje, sem ter domínio dos dados do próprio negócio, olhar para dentro de casa, rever a nossa posição e estrutura dos nossos dados internos, para que isso possa suportar o dia a dia dos processos e atividades de negócio, né? Ao mesmo tempo, a gente também está percebendo que, se não colocar dados como pilar estratégico da companhia, associado a todos os demais que normalmente existem, crescimento, posicionamento, conquista de market share, são sempre, ano a ano, pilares do negócio, né? Suas crenças, dados também têm que ter a sua posição ali de maneira muito relevante. A partir do momento que a gente interpreta que isso é relevante,
eu diria que quem vai conseguir ter sucesso com isso é quem se apaixona pela ideia de ter dados drivando o negócio. Se tornar uma empresa data-driven hoje se tornou um assunto bastante essencial. Então, eu gostaria de começar falando a respeito de como é que as empresas estão evoluindo nesse assunto e, ao mesmo tempo, dizer para vocês algumas dicas, porque vocês não vão encontrar em livros como mudar a cultura analítica do negócio, ou como tornar uma empresa mais data-driven, ou até mesmo como fazer o melhor uso de data science. A maior parte das empresas que estão evoluindo nisso começaram a fazer, estão crescendo, amadurecendo, usando na estrutura do seu próprio negócio. Então, eu vou dar apenas algumas dicas com base em quem já visitou muitas empresas no mercado e viu quem está tendo sucesso e quem não está tendo sucesso. Então, eu gostaria de começar com um case falando a respeito de Smart Factory, depois rapidamente passar por Agrotech, são dois negócios totalmente diferentes, existem centenas de aplicações e muitas empresas tendo sucesso nesse assunto. Eu acredito que aqui a gente tenha uma oportunidade de ter um vislumbre de como IoT, como essa esfera completa de tecnologia que nos dá acesso a volumes gigantescos de informação, como IoT pode ser útil para um negócio e mais dentro de IoT, como Analytics e Data Science pode nos suportar na tomada de decisão, ok? Então, a gente vai falar a respeito desses dois cases. Eu gostaria apenas de comentar com vocês rapidamente que nós já somos, no mundo, 7,7 bilhões de pessoas. E nós temos aí mais de 50% dessas pessoas conectadas pela internet. Em 2030, daqui a 10 anos, nós seremos 8,6, se tudo correr bem, né? Daqui até lá. E todos estaremos conectados à internet. O volume de dados que isso gera já nos dias de hoje foge ao nosso raciocínio, foge à nossa capacidade de interpretação. No futuro, daqui a 10 anos, isso vai exceder totalmente a nossa compreensão. Então, nesse mundo de dados, as empresas que estiverem melhor posicionadas para coletar a informação, analisar esse dado, guardando um bom histórico dele, e depois se munindo dessas análises para a sua tomada de decisão, ela vai perpetuar a sua liderança, inclusive, no mercado. Tá? Bem, mas eu acredito muito nesse tema, e por isso eu sempre falo essa frase, eu gostaria de marcar ela aqui também nessa apresentação. O futuro dos negócios está nos dados. E quem souber capturar, organizar, analisar e decidir sobre grandes volumes de dados, estará à frente. É isso que nós temos visto mundo afora, é essa visão de futuro da maioria dos profissionais que estão aí como experts lançando o tema Data Science, transformação digital e tomada de decisão inteligente no mercado. Então, eles estão lançando essa ideia de futuro, um futuro muito próximo nos dias de hoje. Tá? Agora, quais são os grandes gaps que nós temos encontrado, inclusive aqui nas empresas brasileiras? Isso aqui é uma visão de América Latina, mas eu confesso que aqui no Brasil nós estamos muito bem, estamos muito posicionados nesses três grandes gaps aí. O primeiro deles é evoluir com o legado de infraestrutura. A maior parte da nossa indústria, do nosso pátio de produção no Brasil, nas grandes empresas, elas têm um legado histórico de quase 20, 30, 40 anos. Há empresas ainda que o suporte de suas muitas ferramentas de ERP é baseado em COBOL. Há máquinas que você precisa carregar a informação grudando ali um aparelho para retirada de dados e depois disponibilizando em TXT em alguma máquina. Essa infraestrutura ainda tão antiga tem se tornado um obstáculo para evoluir com ciência de dados. Um outro obstáculo é o ecossistema de analytics, ou mais especificamente o ecossistema de dados. Né? Nesse sentido, pensar na estrutura onde nós vamos suportar o nosso dado, manter o nosso dado, acurar o nosso dado, até chegar na ponta onde nós vamos usar isso para a tomada de decisão, essa estrutura ainda está sendo pensada por muitas empresas, algumas poucas
evoluíram nesse assunto. E um último, que eu acho que é o grande gap do mercado, principalmente aqui no Brasil, é a cultura analítica. Nós somos muito direcionados por tentar errar e consertar. Dados, ele não oferece essa opção. Dados, ele direciona para o caminho mais correto, o caminho que a empresa tem tido mais sucesso, ou diz, essa porta está fechada a partir do momento que a experiência anterior caiu, né? Então, é nesse sentido que nós temos aí 3 grandes gaps no mercado que eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção. Passada essa introdução, eu gostaria de entrar aqui no primeiro case. Esse case aqui é muito comum na indústria de aço, siderurgia, principalmente as empresas que produzem bobinas de aço aqui no Brasil, como é o caso da Gerdau, da ArcelorMittal. Essas empresas, elas estão produzindo aí centenas de toneladas de bobinas de aço para suportar a demanda, principalmente da indústria automotiva. Em um caso particular, visitando uma dessas grandes fábricas aí, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma sequência de problemas, como foi o caso aqui da trinca de borda. Quando a bobina de aço ela é produzida, então ela vem em placas de aços grossas, né, e gigantes, e passa por um sistema de rolamento em que vai afinando essa grande placa de aço e se torna esse filete, essa placa mais trabalhada de aço em torno de uma bobina, né? E aí as bordas dela, por uma questão de produção mesmo, ela fica cheia de bordas trincadas, né? Essas bordas trincadas têm um efeito para o cliente de que ele está perdendo produto no momento do uso desse produto na sua produção, né? E aí a empresa ela precisa trazer esse assunto de novo para dentro de casa, entre os muitos problemas que ela enfrenta. Trinca de borda é um dos, né, que faz ela perder cerca de 40 mil toneladas ano de produto que é produzido e depois tem que ser descartado. Há um custo para produzir, um custo para descartar esse produto. Então, ela recebe essas reclamações de seus clientes e aí tenta fazer uma revisão dos seus processos. O ponto disso daqui, isso não é um assunto recente, é um assunto comum, existe há anos, é como tomar a decisão em tempo real. Então, a maior parte dessas empresas fizeram grandes investimentos para sensoriar todo o processo, em todas as suas, os seus detalhes, a fim de eu ter toda a informação necessária da temperatura, da quantidade de água derramada ou da velocidade em cada uma das bobinas que está ali comprimindo a placa de aço para afinar aquela placa de aço. Esse investimento foi feito, para esse caso em particular, foi feito muito antes. Agora que estou munido de muita informação, como é que eu analiso isso? É a questão que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou passar rapidamente, eu só quero mostrar para vocês o desencadear técnico disso, mas eu não vou entrar nos detalhes. Prestem atenção apenas nas frases mais importantes que eu vou notificar e a gente vai ter um racional de como isso foi desenvolvido, tá? Mas o objetivo agora é reduzir esse problema trinca de borda. Para fazer isso, o processo técnico disso é primeiro definir a nossa população, quantos anos de história de dados eu vou ter à disposição para analisar. Nesse caso particular, nós tínhamos aí 2 anos, 2016 e 2017, o projeto foi feito em 2018, para ser implementado ao final de 2018. E tomamos aí inicialmente, só para tentar uma investigação rápida, 1 mês de 2017. Depois, passa pelas restrições técnicas, né, de processo mesmo. Essas bobinas elas vieram de alguma jornada de desenvolvimento, depois vai para a limpeza de dados, uma análise para saber se as variáveis que estão ali sofrem multicolinearidade e depois uma definição amostral para desenvolver o projeto no final. Quantos por cento eu vou usar para treinar os nossos modelos, quantos por cento eu vou usar para testar esses modelos. Então, esse daqui é o quadro técnico do planejamento que foi executado para resolver essa questão, tá?
Na sequência, a gente vai para os dados, escolhi uma base de dados, né, junho de 2016 até dezembro de 2017, e nós temos aí um volume de bobinas produzidas nesse período. No caso aqui, no período, nós tínhamos 261 mil bobinas produzidas nesse período. Um pouco menos de 1% delas saiu com defeito, né, cerca de 2.384. Depois, nós vamos lá trabalhar quais são as restrições técnicas e quantas bobinas no final eu vou ter, apesar dessas restrições técnicas. Então, para esse estudo, para essa investigação particular, nós tivemos aí 1.651 bobinas, 217 delas sofriam com esse problema de trinca de borda. Tá? Depois investigamos com os times internos quantas variáveis a gente, ou para quais variáveis a gente deveria olhar o processo. Durante o processo de investigação, junto com a equipe que domina esse processo como ninguém, nós levantamos 77 variáveis, fomos para os bancos de dados e encontramos 187. Depois limpamos essas variáveis, tirando aquilo que é dado estrutural, né, que é número da bobina de aço, ou o cadastro em determinado momento, ou a pessoa que fez alguma intervenção nesse processo em algum instante. Tiramos essas variáveis que são variáveis burocráticas, né, limpamos isso daí, 122, caímos ali para 104, quando tiramos aquelas que são multicolineares, uma correlação muito forte entre elas, então eu posso tirar uma e deixar a outra, e marcamos aquelas que, pela percepção dos especialistas técnicos, eles achavam que eram as variáveis mais importantes desse universo de 104 variáveis. Tá? Aí você vem para uma solução uma solução tecnológica de ciência de dados aí, onde você integra todos os bancos de dados, eram 4 bancos de dados ali, e a gente formata todos esses bancos de dados e coloca lá no final um único banco de dados integrado, de várias fontes de informação. Depois, faz uma bela análise descritiva, é a parte chata desse negócio de análise, mas é extremamente importante, e descobre quais são todos os outliers, todas as intercorrências dentro da base de dados que precisa ser notificada. E depois, nós, ao final desse tratamento inteiro, temos uma base no final desse tratamento, que é a base que vamos utilizar para análise de dados. Também a possibilidade de você pegar um sistema, como é o caso de bobinas, eles são sistemas complexos, onde você tem várias informações dentro de um único silo ali que está rodando, tentando comprimir aquela placa de aço, e aí eu posso criar indicadores a partir de um conjunto de variáveis. E aí usamos algumas técnicas para criar esses indicadores e temos uma única variável que representa o sistema que estamos estudando. Esse caso aqui, como vários outros lá, eram de velocidade dos cilindros, né? A força de compressão deles, de ida e de volta, e assim vai. Então, com isso daí, a gente conseguiu reduzir um universo de quase 23 variáveis para 4. E aí lançamos aí um índice para cada sistema e conjunto de variáveis que tinham forte correlação entre elas, tá? Mas vocês estão vendo aí embaixo, é mais ou menos essa a ideia. Eu tenho uma placa de aço, eu faço uma pequena raspagem nessa placa, eu aqueço novamente dentro de um forno com mais de 1000 graus, depois eu comprimo essa lâmina e, por fim, ele passa lá por esse terminador aí que vai fazer a bobina de aço no final, tá? Então, essa é a ideia básica disso daí. Para resolver esse problema, nós quebramos a base de dados em teste e treinamento, e depois configuramos aí alguns modelos, um baseado em estatística, né, ciência estatística, outro em computação, suporte vector machine para machine learning, e outro baseado em árvore de decisão, um conjunto de demais aí baseados. E no final vocês vão ver aí uma opção, o Rapid Deployment, lá embaixo, que ele faz o cálculo para saber qual é o modelo que melhor está aderindo. Tá? E aí vem o resultado,
Nós tivemos aqui vários modelos, todos eles com assertividade acima de 70%, que já é muito bom, mas a árvore de decisão ali foi a melhor, com 86% de assertividade, no qual ela tentava separar bobinas boas e bobinas ruins e dizer quais são as melhores variáveis para identificar essa modelagem entre elas. E aí você vê uma árvore de decisão dessa maneira, que é implementada em sistema e atualizada em tempo real, para poder notificar quem está cuidando dos processos em cada turno, onde é que ele deve fazer intervenções, até mesmo parada de máquina, para poder acertar alguma linha do processo e reduzir esse defeito que ocorre dentro das placas. Tá? Então, as variáveis mais importantes aí, que algumas delas eram já conhecidas, né, e foram percebidas durante a análise, mas algumas outras não, e chamou a atenção, e a equipe foi trabalhar esse conjunto de variáveis dentro do processo, para melhorar essa qualidade. Então, esse aqui é o primeiro case. Bem, o resultado disso foi o que vocês viram ali, uma previsão acima de 70% de assertividade, em que eu conseguia ver a leitura das variáveis do processo lá na ponta, desde o início da produção da placa de aço, até o final dela ali, a gente conseguia ter uma percepção de quais variáveis em cada fase do processo estavam impactando para aquele tipo de problema, e eles conseguiam fazer intervenção durante o processo para melhorar essa qualidade aí, a perda diminuiu 70%. Tá? Mas isso não seria possível se não tivesse toda a bagagem de sensoriamento e informações jogadas na nuvem, né, e armazenadas dentro de bancos de dados. Agora, falando um pouquinho aqui sobre a Agrotech, você vai ver aqui, esse aqui é um caso muito comum, os bois, muitas fazendas têm uma quantidade muito grande de gado, e eles não conseguem dar atenção para todo o gado ali, então ele manda para um espaço de engorda, e nesse espaço ali, eles possuem um nível de tecnologia muito alto, de tal forma que o boi ele vai passando pelas cancelas, ele tem no cordão do seu pescoço ali um sensor que identifica que ele está passando naquele momento, na base, no chão onde ele está passando, ele tem ali a medição do seu peso, né, e outras várias variáveis. Então, ele passa ali muitas vezes, existe uma tecnologia baseada em machine learning que vai interpretando esse conjunto de dados das muitas vezes que ele passa para compor o número do peso daquele animal. Né? Tudo isso também é baseado em sensoriamento. Aí esses sensores capturam essa informação, enviam via conexão à internet para armazenagem em um ambiente cloud, é lido por uma ferramenta de analytics, identifica os KPIs e reportam para o negócio. Assim, aquele gado que foi colocado dentro de espaços que são alugados por um determinado período apenas para engordar o animal, ele recebe a notificação de que o animal está pronto para o abate ou para o uso de sua finalidade, né, de acordo com cada fazenda. Então, toda essa logística é feita em cima de IoT. Tá? Bem, eu tenho um quadro aqui, eu gostaria de chamar a atenção apenas para 3 informações. A primeira delas está lá embaixo, que diz o seguinte, que o Brasil ele recebeu um desafio da CNI para elevar a fatia de indústrias que estejam acima da geração 3, e no quadro ao lado vocês vão ver o que significa cada uma das gerações. Na geração 3, está escrito que a definição já integrou os sistemas de criação com os de execução de chão de fábrica. Boa parte das empresas em nosso mercado ainda não desfrutam de uma conexão de informação integrada de todos os seus sistemas e uma visão única do processo, das pessoas, né, do cliente. Ele não tem uma visão integrada de tudo isso. Então, nós estamos ainda nesse nível de tentar alcançar, até o final deste ano, um posicionamento melhor nessa categoria. Né? Em cima, vocês vão ver o investimento que o Brasil está fazendo em P&D para a indústria hoje. Né?
Ele praticamente dobrou o investimento feito, mas ainda é muito pífio. Nós estamos falando aí da ordem mais ou menos de 17 bilhões que tinha-se no ano anterior e que agora está indo para 32 bilhões. É esse o investimento que nós temos aí na nossa indústria para eles se reformularem em termos de pátio tecnológico. Tá? E o Brasil ele caiu no ranking global de competitividade no setor industrial, da 5ª posição para a 29ª. Isso foi em 2017, ainda não recuperamos isso e muito provavelmente ainda não vamos recuperar nesses próximos 2 anos. Então, esse é o cenário do Brasil nos dias de hoje, no que diz respeito a investimentos de P&D. Agora, como é que essas empresas elas estão evoluindo para se tornarem cada vez mais data-driven? Como é que elas estão fazendo para chegar nesse ponto? Existem vários elementos nesse assunto, eu vou citar os mais importantes aqui, a gente não tem um tempo para discorrer melhor sobre esse assunto, então nós vamos falar apenas de alguns pontos aqui que são relevantes. O primeiro deles diz respeito à coleta, processo, análise e visualização. Essa cadeia de atividades, macroatividades do negócio, quando está bem azeitada e bem organizada, torna a empresa muito posicionada, muito bem posicionada para uma empresa que é dirigida por dados. Se esse assunto não está resolvido, se existe gaps nesse assunto, ou na fase de coleta, ou na fase de visualização, se a empresa não está direcionada a tomar decisão baseada em dados, de fato, é muito difícil ela evoluir nesse assunto. Mas são os 4 elementos mais importantes aí para a gente observar. Depois, é importante que durante o processo de desenvolvimento de projetos, a empresa ela esteja direcionada por fazer com que as equipes conversem o assunto dados. E começa com o que nós chamamos de design thinking, data design thinking, que é o momento de discutir não só a origem do dado, mas qual seria o dado ideal, ou o conjunto de dados ideais, o conjunto de dado ideal para uma determinada finalidade de problema de negócio, né? Então, eu parto da aplicação, passo pela ênfase disso para tentar engrandecer e dar corpo ao meu problema, definir ali quais são as ações de curto prazo, idealizar um produto foco, prototipar, testar, vale as mesmas regras do que nós já conhecemos aí de design thinking. E o modelo de desenvolvimento desses projetos, depois que a gente passa pelo protótipo, desenho, achamos um produto que vale a pena a gente investir, é o caso da Gerdau, que investiu em 2018 um volume grande para resolver um problema de logística e criar uma aplicação muito interessante que agora eles visam colocar à disposição do mercado, né? Essa aplicação empoderou a Gerdau com uma frota que não lhe pertence a diversos fornecedores, né, frotistas no mercado, mas com essa solução ela se empoderou, trazendo a gestão dessa frota para dentro de casa. Então, passou por uma fase de design thinking, e aí vem mapear o processo, mapear a estrutura de banco de dados, analytics, e implementar a inteligência que foi desenvolvida. Tá? Bem, falando um pouquinho de data science, é importante a gente comentar a respeito de skills, todo mundo fala a respeito de quem deve ser, quem deve estar nos desenvolvimentos de projetos de análise de dados. Bem, é um assunto de toda a empresa, mas, de fato, a gente precisa trazer para dentro do negócio alguns conhecimentos que muitas empresas hoje não têm. Tirando essa figura do cientista de dados, que durante os anos anteriores se tornou um profissional bastante requisitado, e, na minha opinião, ele não existe, ele deveria ser uma mistura de Warren Buffett com Bill Gates e Steve Jobs. Nós não temos esse profissional, não temos ainda esse profissional tão bem desenvolvido em suas competências de entender o negócio, de conhecer muito de tecnologia e ter uma brilhante cabeça criativa para interpretar esse mundo todo de tecnologia e negócio para o negócio. Então, nós não temos. O caminho que as empresas têm encontrado é construir squads. E aí você vem com um gestor da equipe, alguém que seja muito expert em mapear processos, outro que seja muito expert em manipular dados e estruturá-los
para suportar o cientista de dados e, por fim, alguém que tenha habilidades para tornar esse conhecimento didático para a tomada de decisão em gráficos, tabelas, KPIs para o negócio. Tá? Também a arquitetura é um assunto muito comum hoje nas empresas, elas acreditam que isso deva ser caro, preferem não gastar, vão para software livre. Na minha opinião, a software livre oferece uma flexibilidade, enquanto os softwares pagos oferecem uma produtividade. Então, esse equilíbrio dentro do negócio deve existir. Eu não posso abrir mão da flexibilidade, mas também não posso abrir mão da produtividade. Então, essas duas soluções devem estar dentro do negócio. Mas a arquitetura é basicamente essa. Eu vou pensar no meu data center, ou eu coloco dentro de casa, eu coloco na nuvem, ou faço algo híbrido, ou então, na sequência, eu vou para uma gestão de dados, eu tenho que pensar dados estruturados e dados não estruturados, né? Depois vem a parte de integração, para ter uma visão única do processo, a parte de discovery e visualização no final, que vai receber aquilo que eu desenvolvi de discovery. Bem, aí chegamos agora na nossa parte final, onde a gente mostra a jornada de desenvolvimento, a jornada de dados do negócio, que passa primeiro por um olhar para dentro de casa, acertar a cadeia do negócio, fazer com que ela ganhe escala em todas as áreas e existe aplicação em todas elas. Depois eu vou para fora, olho para o mundo de informações que eu tenho ao meu redor, busco aquelas que me interessam e eu garanto o meu posicionamento de conhecimento com dados externos. Por fim, eu vou para o fronte de batalha, criando novos negócios, trazendo demandas do mercado para dentro de casa, para compor com as minhas análises e me posicionar com algum produto ou solução para esse mercado. Mas a jornada é muito bem conhecida. Primeiro, eu estou preocupado com o dado, como integrar, agregar, transformar. Segundo, eu quero gerenciar o meu negócio com modelos preditivos, com modelos de produtividade, com indicadores. No terceiro passo, eu enriqueço essas bases, trazendo dados das redes sociais, da internet, de birôs de mercado. Depois, eu vou para a fase 4, onde eu conheço tanto do mundo do meu negócio como o que está ao redor do meu negócio, que o meu dado ele tem valor. Eu posso vender essa informação para fornecedores ou entidades afins ao meu negócio. Por fim, eu chego no estágio 5, onde eu consigo perceber, a partir de fornecedores, seguidores, clientes, que existe demanda para novos negócios, e aí a empresa ela se torna mais empreendedora do que ela é, trazendo novas frentes de atividades para o negócio. Existem vários exemplos, eu não tenho tempo para citar todos eles aqui, mas a gente já vê empresas no 5º estágio. Tá? Algumas dicas que eu deixo aqui para vocês, para finalizar esse momento, primeiro, estrutura de dados evoluem à medida que se persiste com o avanço do uso de métodos quantitativos. Nenhuma empresa no mercado sabe fazer isso. Ela vai aprendendo à medida que ela vai usando. Inclusive, existe existe um dogma dentro das empresas, eu não confio no meu dado, então eu não vou usar. Se você não usar, dificilmente ele vai se tornar um dado bom. Então, é melhor que use, porque vai descobrir quais são os problemas e vamos à fonte, coletamos novos dados. Daqui 30 dias, 90 dias, você já tem um dado mais estruturado para aquela finalidade e, por fim, a empresa avançou. Segunda coisa, desenvolver metodologias e definir processos analíticos é mais valioso do que encontrar modelos acurados. Porque a metodologia, uma vez que você repete ela muitas vezes, isso engaja as pessoas, faz com que elas tomem maturidade, diminua o risco do negócio. Então, construir a metodologia, o processo analítico é mais importante do que chegar a alguma coisa que seja muito acurada. Eles vão melhorar isso daí com o tempo. Terceiro, começar é mais importante do que chegar. Essa é a minha frase preferida. Muitas empresas não começam porque elas não sabem para onde chegar, ou então para elas o chegar está muito distante. É importante começar. Pequenas entregas aceleram o conhecimento. Quarto, são processos de negócios que a Analytics transforma. Por isso, tudo começa com um bom mapa do processo. Nessa jornada, há muitas alianças essenciais, as mais importantes estão na liderança. Normalmente, se a liderança não engajou nessa ideia, dificilmente você vai conseguir ter sucesso para toda a companhia. 90% dos problemas de negócio se resolvem com Descriptive Analytics. Por isso, pense simples.
são as minhas dicas para você aí. Obrigado por esse momento. Daqui a pouco a gente tem uma sessão de perguntas e a gente conversa um pouco mais. Vou passar a bola para a Janete. Janete, é com você. Antes da Janete, eu vou querer falar muito obrigado para você, Josias. Eu que agradeço. Deve estar aqui louca para falar um monte de coisa. Eu já tenho um monte de perguntas que vai esbarrar em cima disso, eu já estou vendo aqui. Mas como nós temos de 1 hora e nós avançamos um pouco, provavelmente nós vamos passar dessa 1 hora, porque o que a Janete tem para falar também é muito importante. Tem muito mais o que falar, Janete, por favor. A palavra é sua. Ok. Vamos lá, Janete, obrigado. Bom, estão vendo a minha tela? Okay. Bom, espero que sim. Não, todo mundo está vendo a sua tela, está maravilhosa. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, né? Espero que todos deem aí aquela respirada, tomem seu cafezinho, né? Meditem agora e vamos lá para o próximo mergulho aqui na gestão de dados e ética. Bom, aqui fazendo assim uma apresentação breve de uma longa história, né? Eu sou embaixadora de um movimento da Stanford University, que é o Women in Data Science. Eu tenho algumas atividades como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, que é uma ONG da Luísa Trajano. Tenho especialização na área de governança de dados, sou professora do SENAC, tenho uma pequena consultoria na área de estratégia de dados, já lancei alguns livros, enfim. Tenho aí uma longa história nessa área de gestão de dados. E assim, o que eu fui convidada para falar aqui com vocês hoje? Sobre ética na área de dados. Assim, até nós combinamos essa webinar já há algum tempo e na última semana, nos últimos dias, esse tema veio muito em voga, principalmente por conta aí da Covid, enfim, das informações que estão sendo dadas à população em relação à evolução da pandemia no Brasil, no mundo. E é algo que a gente vive no nosso dia a dia, essa necessidade de haver ética com os dados, com as informações que nos são passadas. Mas, assim, antes de entrar no detalhe técnico da gestão e da governança de dados, acho que é importante a gente entender o significado dessa palavra ética, que, digamos assim, na cultura geral, parece que ela anda meio esquecida. Eu trouxe até um pouco aqui de filosofia, para, digamos, clarear, assim, retomar isso no conceito geral. Nós temos aí 3 linhas filosóficas, de Platão, Sócrates, Aristóteles, sobre o que seja a ética. Platão, ele coloca como a ética sendo a ideia perfeita, boa, justa, que organiza a sociedade e dirige a conduta humana. Sócrates segue basicamente a mesma linha, só que ele coloca que a ética ela tem que ter uma essência, um fim, da sua ação, baseada nos valores morais do indivíduo. Aristóteles também segue nessa mesma linha, só que de uma forma um pouco mais abrangente, onde ele coloca que a ética tem que ser o fim, o propósito humano. Eu digo para vocês que eu digamos assim, sigo um pouco de cada um, mas eu sou muito, digamos, adepta da teoria do Platão, que é a justa medida. O ser humano não, digamos, não está lá no seu estágio mais evoluído de generosidade, mas se ele conseguir ter uma conduta, para as suas ações dentro da sociedade, baseado em valores comuns, isso já ajudaria bastante.
Agora vamos entrar aqui para o que é a governança de dados, né? Como o Josias comentou e colocou aí para vocês, o foco das empresas ter cada vez mais dados para a tomada de decisões. E como ele colocou bem nos cases, tanto na agricultura quanto na indústria de siderurgia, vocês puderam ver como é importante para uma decisão estratégica de crescimento, de redução de custos, de melhor, digamos, posicionamento de mercado, uma empresa avaliar os seus dados internos, externos, né, e construir processos que agilizem essa decisão. Então, a governança de dados vem exatamente para isso, para apoiar esses passos e para que a empresa não tenha que, a toda vez que surge, né, uma nova oportunidade, um novo problema de negócios, ela ter que recomeçar como se fosse o primeiro dia de busca de dados para aquela empresa. Aqui eu trouxe para vocês esse diagrama que é de uma organização, o DAMA, que é uma organização mundial sobre a gestão de dados, né, uma metodologia que foi acordada entre vários países do que é necessário para que você tenha essa política de controle e gestão dos dados. Ele passa, né, por alguns temas que até o José já tinha comentado, né, em relação ao gerenciamento da arquitetura dos dados, o desenvolvimento de dados, a qualidade desses dados, né, o gerenciamento de toda essa operação de atualização, a parte de segurança de dados, né, a referenciabilidade deles, de onde vem, né, a referência, o que seria o DW, né, o armazenamento, e o BI, que é toda essa histórico do negócio, né, a análise de negócios, e toda essa documentação de conteúdos. Então, assim, são vários, digamos, cuidados, várias etapas que se fazem necessárias para que você possa ter esse controle, essa gestão sobre os dados que você está manipulando e estruturando. Agora nós vamos entrar aqui um pouquinho dentro desse processo, né, que ele tem aí alguns passos que são considerados o ciclo de vida dos dados. A primeira etapa é a geração e coleta. Eu até coloco sempre essa foto, né, da pessoa fazendo uma coleta lá de lixo reciclável, porque muitas vezes, né, a gente fala, olha, tem petabytes de dados disponíveis por minuto, só que nem tudo aquilo é útil para a estratégia da sua empresa. Então, essa etapa de coleta e geração de dados, ela tem que ser muito responsável, né? Não adianta eu sair por aí coletando dados, por exemplo, de redes sociais de todos os meus possíveis clientes para fazer exatamente o quê, né? Qual é o propósito? O que eu realmente preciso saber desses possíveis clientes? Então, nessa etapa da coleta, eu preciso já gerenciar isso, tornar esse processo um pouco mais refinado, mais filtrado, né, para eu trazer menos, digamos, lixo para dentro do meu ambiente de armazenamento de dados. A etapa de tratamento e transformação é exatamente aquele momento que a gente vai poder unir, né, identificar, unir o que a gente coletou externamente com aquilo que a gente tem internamente da empresa, né, fazer as devidas validações para que esse dado se transforme em um dado consumível, né, algo que eu possa passar para a próxima etapa, que é a etapa da análise desses dados, que isso seja transparente. Depois de analisado, identificado, digamos, os insights de negócios, eu passo para a etapa de publicação, né, que é quando eu vou transformar isso ou num aplicativo, num dashboard, né, um relatório estratégico, para que a empresa possa consumir essa informação de uma forma periódica, né, assertiva, que o dirigente bata o olho e consiga tomar uma decisão. Então, essa também é uma etapa muito importante dentro da governança de dados. Você precisa ter
para cada uma delas um processo muito claro, muito explícito, de quem faz o quê, onde eu extraio, qual é a credibilidade desses dados, né? Por que que eu acessei esses dados? Mais adiante eu vou explicar exatamente por que que é necessário você ter todos esses controles. A etapa de armazenamento também é igualmente importante. Por quê? Nesse momento, você vai conseguir, digamos, manter a informação útil para que você possa reaproveitá-la nas suas próximas análises. Nada mais triste para uma empresa, eu tenho um problema aqui que eu me lembro que alguém fez um relatório há 5 anos atrás que era tão bom. Mas onde estão as informações que essa pessoa fez há 5 anos atrás que era tão bom? Na cabeça dela. Aí onde ela está? Foi embora. Então, assim, isso é um problema que acontece em grandes empresas, em pequenas empresas. Então, se você não tem uma estrutura de armazenamento planejada, de quanto tempo eu vou armazenar, né, cada informação, digamos, uma ordem que a gente chama uma taxonomia que seja fácil de se recuperar, e aí a gente já entra na próxima etapa, que é a da reutilização, que é assim, por quanto tempo eu armazeno e quem eu permito, né, extrair esse dado que estava lá armazenado, para fazer exatamente o quê? E eu também tenho que ter um controle, uma política para a etapa final, que seria de destruição dos dados. Então, assim, é a etapa, eu não vou também guardar eternamente, nem tudo que uma empresa tem de informação é, digamos, digno de ser guardado para a eternidade. Então, você precisa ter essas políticas internas para cada uma das etapas, digamos, da vida desses dados que são aí, a partir de agora, praticamente o coração de uma empresa para sua tomada de decisão, para o seu crescimento. Em torno disso tudo, desde o início da coleta, você precisa ter uma política de segurança para esses dados, que também é extremamente importante. Segurança em saber como coletar, como tratar, como analisar, publicar, armazenar, reutilizar e destruir. A cada uma delas, você tem que ter uma política específica de segurança, apontando quem pode fazer o quê e por que essa pessoa está fazendo isso. É necessário ter todo esse detalhamento exatamente para aquilo que a gente vem falando lá da ética, né? Da linha de Platão, Sócrates, Aristóteles, é aquilo, manter o propósito, né? A justa medida, aquilo que é o correto para a empresa, os interesses lícitos de todos sobre esses dados. Aí nós entramos numa etapa, né, que eu acho que todos já devem ter ouvido falar, minimamente, das leis de proteção de dados privados. Aí, antes mesmo de entrar nas leis, né, eu vou falar um pouco o que seriam, então, dados privados. Existe ainda muita confusão, né, em torno do usuário final, do detentor do dado privado e de quem extrai, né, esses dados. Sim, os dados privados são tudo aquilo que me identifica como indivíduo. Então, assim, a minha localização, a minha idade, o meu nome, raça, religião, enfim, esses dados, eles identificam que Janete Ribeiro é lá a professora do Senac, que estudou no MIT, que faz o projeto, né, de Stanford, enfim, tudo isso são características que vão deixar bem claro que aquela professora do Senac que alguém está falando sou eu. Né? E assim por diante. Esses dados, para que alguma empresa colete e saia utilizando, me ofertando produtos e serviços, eu preciso dar uma permissão para ela. Por que eu preciso dar uma permissão? Simplesmente porque eu posso não querer receber essas ofertas. Quantas vezes você pesquisa alguma coisa no Google e dali 5 minutos você recebe 500 ofertas, SMS, WhatsApp, enfim,
te ofertando aquele produto, né? Algumas vezes é bom, né? Você vê o melhor preço e vai adquirir. Outras vezes acaba sendo negativo, né? Porque para você olhar, você não está querendo, né, estar recebendo aquela informação dessa forma, mas a empresa coletou e está te oferecendo aquilo contra a sua vontade. O que normalmente a gente recomenda, né, tanto para os dois lados, das empresas quanto do usuário final. Preste atenção nos sites em que você entra. Sempre vem uma mensagem, aceita os cookies, aceita. Aqueles cookies não são biscoitinhos, né? São, digamos, dispositivos para coletar suas informações que vão ser usadas futuramente para outras ofertas. Então, é ideal que você tenha essa noção do que você está autorizando. Tá certo que existem alguns aplicativos que atualmente você baixa o aplicativo e aí se você não concordar que vai entregar todos os seus dados do seu smartphone, ele não permite você usar o aplicativo. Isso é uma coisa que as leis vêm exatamente para impedir que as empresas tenham essa atitude, digamos, abusiva. Porque aí é que entra essa história da ética. Né? É antiético da minha parte eu proibir você de usar um serviço se você não concordar em me entregar todos os seus dados. Tem alguma coisa, né, meio nebulosa nessa oferta de serviços. Parece que eu estou te coagindo a fazer algo. Isso não é bom para ninguém. Por outro lado, existe também uma coisa positiva à medida em que você tem essas regulamentações em relação aos dados privados. Uma vez regulados, né, até como o Josias colocou, existe a possibilidade da empresa monetizar essa informação, esses dados. E não só a empresa monetizar vendendo esses dados para um outro setor, como ela reembolsar o usuário final com isso. Uma vez que ela tenha esse processo de monetizar para ela e distribuir isso com a pessoa que está fornecendo a informação, ela com certeza vai conseguir coletar cada vez mais informações sem ter que coagir, né? Ela vai estar, digamos, remunerando, fazendo uma negociação lícita, justa, de comum acordo para ambas as partes. Esse, né, é o grande foco das leis de proteção de dados privados. Regulamentar, clarear, né, esclarecer ambas as partes até onde é o limite de cada um. Né? Uma coisa que parecia muito básica, né, as pessoas entenderem, o meu direito vai até o momento em que começa o direito do outro. Mas, quando as pessoas não entendem, é necessário regulamentar. A primeira que foi, digamos, promulgada foi a GDPR, a Lei Europeia. Ela foi liberada em 2018 e ela tem aí 7 princípios, né, que é o primeiro deles, o da licitude, que é a lealdade e a transparência, exatamente como eu comentei, ambas as partes precisam saber o que está acontecendo nesse processo de coleta de dados. A adequação e a limitação de finalidade. Aqui é exatamente o porquê que você, né, uma empresa quer saber a minha localização, onde eu moro, por que ela quer saber isso? É para uma oferta de crédito financeiro? Né, ela precisa me avisar para isso, né, o porquê que ela está querendo aquela minha informação. O princípio da necessidade ou minimização. Isso aqui, assim, ele tem que pegar as informações, só que ele necessita para o negócio dele. Né? Assim, se ele precisa de dados financeiros, da minha localização, ele não precisa saber dados, digamos, da minha alimentação. Não é necessário nesse momento. Né? Não é isso que vai impactar a minha forma de adquirir ou não um imóvel. Tá? A qualidade e a exatidão dos dados. Aqui também, dentro daquela etapa, lembra que eu comentei do tratamento dos dados, é muito importante que as empresas saibam exatamente documentar o que foi feito nesse tratamento, nesse cruzamento de informações que vem de sistemas externos, internos, para compor o perfil de uma pessoa.
Vamos supor que seja uma análise de crédito, né? Eu estou juntando informações que eu adquiri de varejistas, mais a informação que eu tenho internamente, mais informação de bancos, e aí eu componho o perfil de uma pessoa. Eu tenho que ter certeza da veracidade desses dados, se eles foram atualizados no mesmo tempo, para que eu não cometa uma discriminação, para que eu não cometa, digamos, um crime até contra essa pessoa, né? Alegando, vamos supor que eu tenha confundido um homônimo que tem dívidas e está sendo processado com uma pessoa que não tem esse problema. E eu negue o crédito para ela. Ela tem todo o direito de processar a minha empresa porque eu não tratei devidamente esse dado, eu não tive o cuidado, né, de ter a exatidão das informações. A limitação da conservação é exatamente por quanto tempo eu vou manter armazenada essas informações. Eu preciso ter uma política de controle disso. A segurança, a integridade, a confidencialidade é importantíssimo. Todas essas situações em que a gente lida com dados, né, tão sensíveis, dados financeiros, dados de saúde, o reconhecimento facial das pessoas, isso é preciso ser mantido com segurança, integridade, né, para que não possa ser usado, acessado por sites maliciosos, né, por hackers, enfim, por pessoas mal intencionadas. A prestação de contas e a responsabilização é assim, quando uma empresa ela compra dados de um terceiro, ela coleta, né, digamos, de várias fontes, aquela empresa que fez essa coleta, que armazenou, tratou, ela é a responsável maior. Só que as empresas que venderam, que forneceram para ela, são corresponsáveis sobre essa informação que ela gerou. Se ela deixar vazar uma informação, se ela cometer, digamos, algum tipo de discriminação com uma pessoa por conta desses dados que ela coletou, não só ela, né, essa que armazenou e montou essa estrutura, vai ser penalizada, mas como também esse parceiro de quem ela comprou a informação e que atuou em conjunto com ela. Um grande, digamos assim, um fato diferencial da GDPR é que ela não vale só na Europa. Qualquer cidadão europeu que se sentir, digamos, lesado, prejudicado pelo uso indevido dos seus dados pessoais em qualquer parte do mundo, tem direito a reivindicar. Então, assim, se um italiano comprou alguma coisa aqui num site do Brasil e depois ele começou a ser importunado com uma enxurrada de ofertas que ele não queria, né, e ele colocou que ele não estava necessitando dessas, né, permitindo o uso da informação dele para próximas propagandas, nem para parceiros, nem nada, ele tem todo o direito de processar esse site brasileiro, que vai ter que pagar uma multa em euros, né, para essa pessoa. Então, e isso está em vigor desde 2018. Então, assim, algumas empresas acham que vai postergar a LGPD do Brasil, mas assim, a GDPR ninguém postergou, ela já está no ar. Então tem gente incorrendo aí em processos, né, e se arriscando sem perceber. A LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais brasileira, ela segue a mesma linha, né, de preceitos do GDPR. Até em alguns pontos, né, alguns juristas consideram a lei brasileira um pouco mais severa até do que o GDPR, porque ela tem alguns pontos mais ligados à, digamos, à infância e à juventude. Então, assim, ela tem algumas cláusulas dentro da lei que ela limita o uso de dados pessoais de crianças, ela limita a oferta de, digamos, de ações de marketing, de jogos, para menores, enfim, ela tem esse olhar um pouco, né, mais aprofundado em relação ao perfil da pessoa que está sendo, né, alvo dessa coleta de dados. Mas, em termos gerais, ela segue as mesmas regras, com a diferença que a LGPD ela é válida somente dentro do Brasil.
Então, assim, não tem como um cidadão brasileiro reivindicar esses direitos que ele tem aqui pela LGPD em outros países, como é o caso do GDPR, né, para o cidadão europeu. E, digamos assim, ela está aí em trâmites, era para ter entrado o ano passado, agora foi para agosto. A previsão é de que em agosto ela realmente entre em vigor, mas é claro, existem alguns trâmites dentro da LGPD que conflitam com outras leis aqui no Brasil e que ainda estão sendo analisados, mas que a qualquer momento aí ela vira a chave e o ideal é que as empresas estejam preparadas em cada um dos passos que a gente comentou aqui. Bom, pessoal, assim, a ideia aqui nesse momento era exatamente passar para vocês a importância que se tem de manter a ética em cada uma das etapas da gestão de dados e eu vou abrir agora aí para as perguntas e a gente interagir um pouco mais. Muito bom, Janete. Foi bastante claro a nossa posição na parte de dados, principalmente essa avaliação que você fez no final sobre o GDPR e a nossa LGPD, que atualmente, como você mesmo colocou, ela está, vamos dizer assim, para ser ajustada, mantida a data de agosto desse ano, porque com essa pandemia é um atraso, que ela era para ser prorrogada para o ano que vem. Mas com tudo isso, ela manteve agosto de 2020. Eu acho que esse é o caminho que nós vamos ter que adotar de qualquer jeito, e o pessoal acho que ainda não ficou atento, e importante isso que você colocou, que vale desde 2018 o GDPR no Brasil, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria até colocar algumas coisas até interessante, né? A gente está cercado de diversos IoTs, né? Que a gente possa dizer, de todas as soluções, sensores e tudo mais. Por exemplo, como é que fica a lei da privacidade? Como é que ela é tratada nesse aspecto? São duas coisas diferentes, né? Exatamente, assim, o que acontece, né, nesse ponto é que qualquer uma das duas leis, tanto o GDPR quanto a LGPD, ela prevê que você tem o direito de reclamar quando algum desses, digamos, componentes estão extraindo dados seus sem a sua devida autorização. E, na verdade, o que acontece? No mundo atual, a gente sabe que o tempo todo nós estamos sendo monitorados por diversos IoTs, isso é um fato. E nem todos eles nos pedem essa autorização. Né? E, assim, tem coisas que a gente nem sabe que estão nos monitorando. Você está dentro de um prédio de escritórios, ele tem diversos IoTs monitorando o tempo todo cada passo seu. Só que, assim, quando você entra lá né, na recepção, você só dá sua informação para ir no escritório X. Então, você acredita que foi só para liberar ali na portaria. Você não sabe que ele está te monitorando, sabe-se lá até dentro do toalete. Então, assim, isso é que é, digamos, o motivo, né, o maior motivador dessas leis, para que esteja claro para as pessoas o que, aonde, o porquê esses equipamentos estão te monitorando. Assim, um caso até que aconteceu recentemente, no final do ano passado, foi, digamos, na cidade de Nova York, eles tinham por todos os lados o monitoramento, né, o reconhecimento facial através das câmeras dos cidadãos. E isso estava gerando aí vários processos, né, de digamos, falhas de reconhecimento. É claro que os algoritmos, na melhor das hipóteses, vão te dar lá 97%, 98% de assertividade. Só que, sim, se tem pessoas ligeiramente parecidas, ele pode confundir. O ser humano também confunde. Só que a diferença de quando há uma confusão do ser humano, ela
muitas vezes é menor, porque o histórico desse ser humano que atua dentro da área de segurança, ele consegue, né, digamos, diferenciar comportamentos, levar em conta variáveis que, de repente, aquele modelo estatístico que foi desenvolvido, né, para a prefeitura não previu, né, não estava dentro do script dele, não foi considerado. O banco de dados que ele usou não tinha essa característica. Então, assim, acaba incorrendo em maiores, né, um volume maior de erros. Consequentemente, as pessoas acabam, né, processando mais, né, o órgão público. Isso, né, acaba, né, desencadeando vários outros problemas. Então, assim, o grande propósito dessas regras, dessas leis, é que as empresas, com os seus equipamentos inteligentes, coletem só aquilo que elas precisam, só aquilo que for necessário, e principalmente informem o indivíduo o que está sendo coletado a respeito dele. Né? Aqui, aí até trazendo o caso, né, local que a gente está vivendo aqui na cidade de São Paulo, assim, as operadoras de telefonia celular forneceram dados dos assinantes para a prefeitura, para que ela consiga monitorar aí um mapa de calor, né, da movimentação das pessoas dentro dessa fase da quarentena. Foi comunicado que ela fez a anonimização, quer dizer, a prefeitura sabe que existem pessoas naquela região, mas ela não sabe exatamente quem são essas pessoas. Então, isso é uma regra básica quando você lida com dados privados, né? Que assim, tudo bem, ela não pediu essa autorização para cada um dos assinantes. Primeiro, é um caso, né, de calamidade pública, uma pandemia. Segundo, ela está tomando esse cuidado de não fornecer o dado pessoal individual de que a Janete está na região tal agora, né? Porque aí sim seria ferir a lei de privacidade. Bom, acho que eu respondi, né? Não, perfeito. Muito obrigado, Janete. Eu acho que esse assunto é tão extenso, né? E a gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando sobre o assunto. Aliás, você sabe muito bem, a ABINC trabalha na lei de LGPD através do nosso diretor jurídico, teve no Senado, já fez algumas apresentações e algumas contestações da lei. Quer dizer, nós estamos trabalhando juntos, sabemos exatamente o que significa tudo isso. Isso é um papel que a ABINC tem. E dentro desse papel, a ABINC também, graças a você, Josias, e todo o pessoal do Comitê de Dados, que, aliás, hoje está oficialmente funcionando, vamos chamar assim, que trabalham nesses conteúdos para levar aos nossos filiados, associados, essas informações que são extremamente relevantes no dia a dia. E eu queria fazer uma pergunta para o Josias. Josias, você está ouvindo? Só uma coisa que eu acho que é importante a gente conversar com o pessoal. Você citou lá na sua apresentação um certo tempo, né? Mas, em outras palavras, é o seguinte: quanto tempo que uma empresa pode ter aí os seus resultados com essa cultura de dados? Você mostrou alguns cases. Eu acho que isso varia de caso a caso, depende do tipo de negócio, mas, em média, se é que a gente pode falar dessa maneira, qual seria o tempo que uma empresa poderia ter um resultado já com a cultura de dados? E mais, quais são os investimentos para tornar uma empresa, vamos chamar assim, drivada pelos dados, né? Isso é alto? Duas perguntas numa só para você. Obrigado, Spaca. Bem, falando a respeito de cultura de dados, a gente precisa só diferenciar duas coisas. Primeiro, é que as empresas elas querem o resultado de curto prazo sobre qualquer tipo de investimento que fizerem. Isso é comum aqui no Brasil, mais comum aqui do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde muitas empresas elas têm áreas ali que estão desenvolvendo inovação e tecnologia e elas não têm um tempo fixado para esse desenvolvimento. Mas aqui no Brasil a gente sempre tem essa coisa, coloquei dinheiro, então eu quero ver o resultado lá na frente. Quando a gente divide o assunto em desenvolvimentos baseados em machine learning,
a inteligência artificial para alguma finalidade, criar um robô que atenda os clientes, que informe pós-venda, o acompanhamento do produto adquirido, tudo bem, isso aí de fato tem um desejo de curto prazo para se realizar. Mudar uma cultura, ela envolve algum tempo, talvez alguns anos. No caso, por exemplo, da Magazine Luiza, eles levaram pelo menos 3 anos para incutir esse pensamento e até mesmo motivar todo o time interno a uma tomada de decisão baseada em dados. Foi um tempo razoável. A Gerdau também, quase 3 anos, e ainda está nesse processo de desenvolvimento de cultura interna. Mas, pelo menos, eles já têm isso em mente. No entanto, apesar disso, você já vê resultados logo no primeiro instante. É o caso, por exemplo, da Ambev e da Gerdau. No primeiro instante em que eles começaram a buscar profissionais no mercado para trazer problemas de negócio para serem resolvidos por essa empresa, eles começaram a ter resultados imediatos, coisas de 5 semanas. E isso começou a impactar áreas ao redor do negócio que também começaram a gerar demandas para essa área de inteligência. A Gerdau fez a mesma coisa. A Gerdau buscou lá problemas para se resolver, colocou executivos dentro de uma sala, todos eles foram educados sobre o assunto de dados em pouquíssimo tempo, eles resolveram levantar os problemas em cada uma das suas áreas, 113 projetos foram notificados, oportunidades de aplicação. Na primeira aplicação teve um sucesso, isso em coisa de 6 semanas, e na sequência muitas pessoas quiseram participar de treinamentos, cursos, coachings a respeito de dados, isso já invadiu praticamente toda a companhia. Mas, de novo, é a mudança de cultura, isso leva algum tempo, mas o impacto disso é rápido, coisa de algumas semanas você já percebe o impacto das pessoas se envolvendo, se engajando, querendo resultados disso. O investimento ele pode ser 0 ou ele pode ser de alguns milhões, Quando a gente fala a respeito de 0, a gente está falando basicamente de tecnologia, você tem software livre no mercado, à vontade para utilizar, muitos deles de bom uso, como é o caso do Mining, o R, o Python. Existe alguma demanda de pessoas com skills para isso, mas eu acho que é pífio em termos de entrega de negócio. Existe um custo também de esperar a implementação e os primeiros resultados disso, mas é uma coisa que em 3 meses já se percebe um retorno. Então, eu diria que o maior desafio mesmo é começar. Quando a empresa colocar os olhos naquilo que ela tem de tesouro dentro de casa, que são os seus dados, e a partir desses dados começar a exercer algumas atividades internas, ela vai perceber que o custo de investimento não é tão alto pelo retorno que se tem. Uma coisa que eu ia te fazer uma pergunta e até uma dos que estão dentro da webinar, que é o professor André Ferreira, ele falou assim, o Josias citou que erro não pode fazer parte do processo. Não sei exatamente que momento que você falou, acho que na geração, que o erro não pode fazer parte do processo. E ele comenta que isso é contra a educação empreendedora. Trata o erro como parte do processo. Acho que aqui gostaria que você esclarecesse um pouquinho melhor. E o Laerte, que também é um dos que está aqui, ele pergunta qual é a sua empresa, como é que funciona a atuação. E vocês? Agora eu não sei se era da Bink ou se era a sua. Isso aí, se puder ser bem sucinto na sua... que nós já estouramos mais do que o tempo. E se a gente for assim, vai até amanhã, porque até falei com a Janete. É um assunto muito rico mesmo. Tá bom, então tenta ser mais sucinto possível, por favor. Acho que você entendeu as perguntas, né? Entendi, Ótimo. sim. Ótimo. Bem, existe toda uma questão em torno da palavra problema, erro, que são tomadas pelo mercado como palavras negativas. Quando a gente está falando a respeito de erro dentro das operações, nós queremos minimizar ou mitigar o máximo possível o erro quando a gente constrói um modelo estatístico, por exemplo. Ele tem lá
um grau de assertividade de 70%, mas tem 30% de erro. A gente quer mitigar isso o máximo possível. No suporte à tomada de decisão, bem, faz parte do dia a dia dos negócios a gente acertar e errar. Agora, não faz parte do dia a dia dos negócios errar mais do que acertar. Então, a função de análise de dados e até mesmo ciência de dados e todo esse movimento tecnológico é fazer com que as empresas elas acertem mais do que elas errem dentro das atividades de seus negócios. Existe uma margem para isso que a margem líquida do negócio suporta, né? E a gente precisa respeitar essa margem líquida de negócios. Então, quando a gente está falando a respeito de erro e de problema, não tem um tom negativo, mas tem um tom de que é um risco operacional que eu preciso mitigar. E toda vez que eu me deparar com esse erro, a minha disposição para com ele não é de tentar encontrar os elementos que ocasionaram o erro, mas de mitigar, usar a estrutura de dados e todo o seu envolvimento, de todo o seu aparato tecnológico para mitigar esse risco. Com respeito à empresa, a Statsoft é uma empresa americana com sede em Tulsa, nos Estados Unidos, que há praticamente pouco mais que 30 anos, desenvolve soluções para análise de dados em ciência de dados, tá? É uma das 3 grandes empresas no mundo. Ela foi vendida e comprada pela Dell em 2014, depois a Dell, por causa de sua estratégia de posicionamento com hardware, vendeu toda a sua linha de software ao mercado. A Francisco Partners comprou em 2016, em 2017 a Tíbico comprou a Statsoft no mundo, tá? Então, nós estamos posicionados aqui na América Latina, diferente de todos os demais países, por causa da questão de cultura mesmo. A adoção de tecnologias de análise de dados é muito lenta pela maioria das empresas. Então, eu tive um trabalho de convencimento lá dos nossos heads internacionais para posicionar a Statsoft como uma empresa não só de tecnologia, mas também uma empresa de serviços aqui na região. Então, a Statsoft acaba provendo soluções de projetos e de educação na maioria das empresas. Foi o caso da Gerdau, nós entramos com educação, depois entramos com projeto, depois veio a tecnologia para estruturar todo o posicionamento deles na transformação atual. Tá? Obrigado, Josias, pelo seu esclarecimento nessas perguntas. Eu sou obrigado a encerrar nosso webinar, que eu acho que já virou um papo tão gostoso, é um assunto tão rico que a gente tem, que a próxima vez eu vou pedir para a gente fazer com muito mais tempo, porque esse assunto ele tem muita coisa para a gente explorar. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui nos ouvindo gostaria de perguntar uma série de coisas que eu tenho certeza que ficou, mas, de novo, o comitê de dados que a BINC tem, com essas feras que vocês estão vendo aí, são pessoas que estão lá para mostrar o que pode ser feito, o que a gente, como a BINC, leva de conteúdo para o mercado para fazer negócio. Eu estou vendo aqui que tem um participante, o Oswaldo, que quer se aproximar mais. Oswaldo, fique à vontade, como eu te disse, procure a gente. Eu só tenho que agradecer, Janete e Josias. 1 minuto para vocês falarem suas considerações finais e agradecimento. Por favor. Janete, você primeiro. Ladies first. Tá bom. Também eu me sinto aqui honrada de estar fazendo parte, né, do comitê de analytics aqui da ABINC, e também me coloco aí à disposição das pessoas, podem mandar perguntas depois, aí a gente tenta responder para vocês o mais rápido possível, e espero que a gente consiga aí fazer mais eventos como esse, com certeza, para levar cada vez mais informação para as pessoas. Eu também agradeço muito essa oportunidade, estou muito feliz do relacionamento aí, já aprendi mundos com o SPACA, só com as conversas que nós temos aí. Um forte agradecimento à BINC pelo convite e a todos vocês que participaram aqui. Se vocês quiserem, podem se conectar conosco pelo LinkedIn. Tanto a Janete como eu publicamos muitas coisas ali a respeito das nossas atividades e experiências. Vocês podem nos seguir por lá. Um forte abraço. Muito obrigado para vocês dois. E para concluir,
a BINC, além do seu site, ela possui uma plataforma, Conexão IoT, que vocês dois participam, onde alguns assuntos são colocados, alguns conteúdos são compartilhados. Eu convido a todos entrarem nessa plataforma através do nosso site, está lá bem claro. Eu sei que o nosso vice-presidente também está aqui nos ouvindo, o Flávio Maeda. Não sei se você, Maeda, gostaria de colocar mais algum ponto para a gente encerrar a nosso webinar. Não, Paulo, só acrescento os parabéns, os agradecimentos a Josias, a Janete, a todos vocês que participaram também, e coloquei o link da plataforma no chat aí para quem quiser entrar e conhecer também direto. Obrigado a todos. Pessoal, quem esteve conosco até esse momento, muito obrigado. Espero ter atingido toda a expectativa. Tenho certeza que não, porque o assunto é estimulante demais, mas esse é um passo que a gente está dando, mostrando para vocês o que a gente pode fazer de interessante neste mundo de IoT e com esse viés dos dados. O comitê de dados está no ar, vamos trabalhar. Janete, muito feliz de estar com você novamente. Josias, muito obrigado. Vamos para a próxima. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Forte abraço. Tchau.